Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, assistência, a imprensa. Aliás, falar em imprensa, Felipe Balduga, teve de aniversário recentemente. Parabéns, saúde, felicidades, junto com a sua família. Vereador Omar também, que esteve de aniversário, já registramos aqui. Estamos, mais uma vez, saudando esse amigo. Senhores e senhoras que nos acompanham, muito se falou hoje, os colegas vereadores, sobre a questão do anel rodoviário. Tive a alegria de participar de todo esse processo, juntamente com alguns vereadores desta casa. Eu digo alguns vereadores, senhoras e senhores, muito se vê falar que todos os vereadores dessa casa trabalham pelo anel rodoviário, o que não é uma verdade. Muito se vê falar que na gestão passada muitos vereadores trabalharam pelo anel rodoviário, que não é verdade. Porque, olha gente, de fala, de conversa, o povo está de saco cheio. Nós temos que falar realmente quem trabalha e quem faz alguma coisa em prol de ações como esta, vereadora Cláudia, que é o anel rodoviário. Eu tenho muito orgulho, sim, de dizer que desde que entrei nessa casa, essa seria uma bandeira minha. Mas eu não queria que fosse apenas uma bandeira minha, junto com a senhora, a vereadora Cláudia, que já vinha trabalhando. Eu queria que fosse de todos os vereadores dessa casa. Porque quando eu protocolei o documento aqui, e os 17 vereadores assinaram, se comprometendo em trabalhar em prol do anel rodoviário, não trabalharam. Esta é a grande verdade. Me desculpem aqueles que talvez eu esteja magoando. Mas eu não posso tomar a bandeira, por exemplo, se é da senhora, a vereadora Cláudia, de outro vereador, se eu não fiz nada em prol dessa bandeira. Porque é importante que fique bem claro para todas as pessoas que nos acompanham, vereador presidente. O anel rodoviário, eu tenho dito, falei várias vezes, não é do vereador Saliba, não é da vereadora Cláudia, não é de nenhum vereador dessa casa, é uma obra da cidade, gente. Então nós temos que ter ações, não adianta só falar, dizer que está junto e não está. Eu quero agradecer o vereador Fulvio, que esteve comigo em algumas agendas em Porto Alegre, importante discutindo a questão. O vereador Carlinhos foi o primeiro a fazer parte comigo em algumas ações, né? O vereador Paulinho Pareira, que não foi junto comigo, mas foi em várias ações, e a vereadora Claudinha, que sempre trabalhou em prol dessa questão. Por exemplo, eu vou citar o que eu fiz em prol dessa questão do anel rodoviário. Tive reunião no bairro com os moradores, tenho tudo registrado. Participei de uma reunião aqui na Câmara, também com os moradores do bairro da Vila Gaúcha, né? Uma audiência pública foi realizada nessa casa e foi presidida pelo vereador, presidente da Comissão de Infraestrutura, o vereador Omar Dani, qual eu agradeço. Tivemos uma reunião junto à Metroplan, tivemos reunião com o prefeito e com o secretário de obras, cobrando o projeto do anel rodoviário, que ficou definido, o vereador Omar deve lembrar, quando nós fizemos aquela audiência pública, que veio o representante do DAIA, da oportunidade, e ele disse que o DAIA não tinha interesse nenhum em tocar a obra, que a prefeitura teria que elaborar um projeto e assumir a responsabilidade. O então secretário Eduardo Mendes se comprometeu e realmente batalhou e fez o projeto. O senhor lembra disso, vereador Carlinhos? Projeto esse que saiu até errado, o vereador Omar deve lembrar, nós pegamos o projeto lá na secretaria e estava errado aquele projeto, nós cobramos e foi feito um outro projeto para o anel rodoviário. Aquele documento que tivemos aqui, assinando todos os vereadores, né, o requerimento que nós encaminhamos, todos os vereadores assinaram, né, se comprometeram realmente a trabalhar em prol do anel rodoviário. Tivemos o apoio do deputado Lara, do deputado Afonso Ram, que assinaram também esse documento também, para que nós encaminhássemos ao governo do Estado, pedindo a volta do anel rodoviário, a recuperação dessa tão importante obra para o município de Bagé. Tivemos, enfim, várias participações, né, importantes. Eu estive em Porto Alegre com o prefeito municipal, Dudu Colombo, que me pegou na minha residência às 5h30 da manhã para participar da assinatura do convênio do anel rodoviário. Lá estava a vereadora Cláudia, lá estava o secretário Paulinho Pareira também, e eu estive lá presente. Então essas foram algumas ações. Eu participei praticamente de tudo. Eu só não participei
da abertura do envelope da licitação da empresa, a Construbras, porque eu acho que ninguém participou aqui, ninguém, nem o vereador dessa casa participou, né? O dia que foi feita a abertura do edital, o vereador Antenor Teixeira, que apontou a empresa Construbras, nem o vereador, eu acho que nenhum vereador foi convidado a participar. Eu, por exemplo, não fui, né? Não sei nem como se deu, como aconteceu, mas foi lá. No outro dia eu vi nos jornais locais, estava lá, Construbras é a empresa, até alguns jornalistas ligaram, eu digo, surpresa, eu não estava sabendo nada. Vereador. Então assim, ó, parece que aí tem que fazer uma pequena crítica aqui, que transparência não é o forte desse governo. Transparência não é o forte desse governo. Agora há pouco o vereador Givaldo falava sobre a contratação de uma empresa também, né? Sem transparência, sem clareza, sem licitação, e a empresa, essa Construbras, amigo Betão, foi aberta, venceu o edital. Como é que se deu? Eu não sei, a abertura dos envelopes lá, se tinha mais empresa, até hoje ninguém disse nada. Outro dia até eu pedi uma informação, me disse, agora tem que mandar com documentos aqui, de boca não vai informação nenhuma, né? Faz um registro de papel aí e manda pra cá. Então assim, ó, isso sim, gente, é trabalhar. Isso é ação. E eu estou dizendo algumas ações que eu, vereador Geraldo Saliba, tive em prol da rodoviária. E não é porque eu sou morador daquele bairro, da Vila Gaúcha, porque ele vai beneficiar outros bairros também, mas mais do que beneficiar outros bairros, senhores vereadores, vai beneficiar a cidade de Bagé. É Bagé que pede pelo anel rodoviário. Então, senhores, né, como tivermos uma importante bandeira como esta do anel rodoviário, ou seja, outro tipo de ação importante, não precisa o vereador só dizer que é a sua bandeira, o vereador Saliba, o vereador Claudinha. Todos os vereadores dessa casa têm que trabalharem juntos, porque muitos dos senhores vereadores dessa casa, e os que passaram e os que vão passar, tiveram ou vão ter votos naquela região da cidade. O vereador Fulvio que foi um deles. Então, gente, nós temos que trabalhar juntos. Não é querer ser o pai da criança. Eu não sou pai de nada, sou pai dos meus filhos, com muito orgulho. Mas essas questões, enquanto vereador nessa casa, quero trabalhar em conjunto com todos os senhores. Mas só que não dá para ficar vendo falar que muitos fizeram, muitos estão fazendo, quando na verdade isso não é uma realidade. Então eu quero convidá-los, todos os vereadores dessa casa, e sou parceiro de vocês, sempre que me convidarem para qualquer ação, qualquer demanda dos senhores, para trabalhar junto. Temos que trabalhar junto, falar menos e ter mais ação. É isso que o povo pede, e é isso que nós temos que fazer como vereador. Quero registrar aqui a presença do meu amigo Zé Grandão, radialista, músico, que está vindo para o nosso PTB, vai assinar ficha do nosso partido e será um candidato a vereador pelo Partido Trabalhista Brasileiro, em nome do nosso líder de bancada, né, o vereador Givaldo, o nosso presidente envolvido. Muito obrigado e seja bem-vindo a esse partido, que eu tenho certeza que o senhor vai desenvolver um belo trabalho em prol da nossa comunidade. Ele que é colega, radialista e músico também. O vereador Edmar gostaria de uma parte? Pois não, vereador Edmar. Vereador Saliba, obrigado pela parte. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela fala se pronunciando hoje nessa tribuna. Gostaria de convocar e lembrar toda a nossa comunidade bagiense que amanhã nós temos uma grande audiência pública aqui na Câmara de Vereadores, onde nós vamos tratar sobre o assunto de extinguir a cobrança de taxas de água e esgoto nos terrenos que não estão construídos. Então, aqui uma proposição do vereador Givaldo Lara, vereadora Sônia, de minha também. Então, estamos convocando toda a população para estar aqui amanhã nessa audiência pública às 15 horas na Câmara de Vereadores. Obrigado pela parte. Eu que agradeço. Só para fazer justiça, né, para fechar a minha fala, com certeza sim, dizer que o Executivo foi muito importante nesse processo da rodoviária e está sendo muito importante. E cabe a todos nós, enquanto vereadores dessa casa, acompanharmos essa obra, que é uma obra muito importante para o nosso município, vereadora Cláudia, e que tem que ter a vereadora Cláudia, a vereadora Sônia, eu olhei para a vereadora Sônia, troquei o nome, que é muito importante e que nós, vereadores, temos sim a responsabilidade de fiscalizar essa obra, que é de responsabilidade da Prefeitura